Bem-vindos ao Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Queremos aqui oferecer um tempo de qualidade para explorar o potencial que a psicoterapia tem. Em cada episódio, entrevistamos pessoas ligadas a estas temáticas a partilharem os seus saberes, para que nos inspirem a uma vida mais inteira. Fiquem connosco. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Então, nós hoje vamos falar de psicoterapia corporal e eu estou aqui com duas convidadas muito especiais que fazem parte da associação, da APPC, e ambas psicoterapeutas corporais. Então estou aqui com a Sandra Veiga, com a Margarida Nobre, e se calhar começava por vos dar a palavra para vocês se apresentarem um pouquinho, ou seja, até mesmo dentro do tema da psicoterapia corporal, que nós já no episódio anterior falámos que existem várias abordagens da psicoterapia corporal, algumas das quais temos escolas em Portugal. E então também começarmos a falar um pouquinho sobre isso, aproveitando a apresentação e perceber já que abordagens é que existem. Então, Sandra, queres começar tu? Olá, obrigada. Sim, eu posso começar. A psicoterapia corporal entrou um bocadinho na minha vida, já eu tinha 30 e tal anos. Foi através de um processo pessoal que eu fiz, o momento mais difícil da minha vida, em que eu recorri efetivamente à psicoterapia. E a partir daí fiquei tão entusiasmada que resolvi fazer a formação, e fiz a formação em psicoterapia da biossíntese. Onde nós as três, no fundo, nos conhecemos, não é? Temos essa escola em comum. Foi aí que nós nos conhecemos. E depois de ter feito essa formação, dediquei-me efetivamente a ser psicoterapeuta, porque encontrei efetivamente aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Portanto, foi um agradável encontro. Que bom, que bom. E após ter feito a biossíntese durante 4 ou 5 anos de formação... Uma catrefada deles, sim. E várias outras coisas, dei continuidade dentro também da psicoterapia corporal, não é? Com a formação em Somatic Experiencing, que é uma formação que também existe cá em Portugal, que está mais focada para o trauma. E dentro desta ótica um bocadinho da fisiologia, portanto, que tem a ver com a psicoterapia corporal, né? Em que o corpo faz parte de todo o processo. Como a formação nunca chega, não é? Exato. E a psicoterapia são ferramentas para podermos utilizar. Entrei na formação em Body Dynamic, que terminei já, e é complementar às outras ferramentas que eu já tenho, da biossíntese, da somatic. Portanto, no fundo, são modalidades de psicoterapia diferentes, mas com a mesma raiz, que é a psicoterapia corporal. O corpo faz parte de todo o processo. Exato. E, portanto, pronto, outras pequenas formações de choque-trauma, de reorientação para o parto, também. Que interessante, interessante. Portanto, tudo complementos, não é? Que depois vêm complementar... Vêm acrescentar ao acrescentar. trabalho. Vem acrescentar ao trabalho, não é? E estas questões mais traumáticas que ficam residentes na fisiologia, não é? Quer seja o parto, que depois deixa marcas, sim, que têm consequências depois mais tarde, quer seja um evento traumático também, por ser possível trabalhar com um processo terapêutico. Várias formas. Ok, boa, Sandra, tanta coisa bonita e boa e interessante. Olha, e tu, Margarida, como é que tu começaste nesta área? Como é que te deu para vir para aqui? O que é que me deu? Isso é uma boa pergunta, porque eu não sabia ao que vinha. Eu também, pronto, eu costumo dizer que eu tive uma vida antes da psicoterapia corporal e uma vida agora, não é? Uma nova vida. E o que me aconteceu foi, eu estava muito nas áreas das organizações, não é? Nestes setores, e resolvi mudar de vida. E foi a partir daí que a minha paixão vinha muito pelas pessoas, eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer da minha vida,
até que dei com a psicoterapia corporal em biossíntese. Uhum. E aqui foi como se fizesse uma coisa que tinha no meu cérebro, tipo, uau, algo está a Abriu. acontecer. Sim. Exatamente. E comecei a perceber que este meu corpo também falava. Portanto, eu sempre fui muito mais uma coisa Mental, né? mental, não é? Sim. Das regras, das organizações, da responsabilidade, etc. E comecei a perceber que havia muito mais para além disso. Uhum. Então, comecei a conciliar esta coisa de gostar muito de pessoas, de como poder ajudar a fazer esta integração, que a Sandra também já falou aqui um pouco, não é? Da mente com o corpo. E pronto, e fui fazendo esta formação da biossíntese primeiro, também me apaixonei pelo Somatic Experiencing, mais relacionado com o trauma, com a nossa fisiologia, mas tudo está interligado, nós não podemos dissociar as coisas. Uhum. Depois surge a paixão das crianças e dos jovens. Trabalhar com eles foi assim uma coisa que, não sei, acho que está aqui um bocadinho intrínseca a mim, a gostar daquelas coisas de mais da brincadeira e do Sim, desafio. sim. Então tirei umas especializações nisso, nessas áreas, também somaticamente falando e no Aham. corpo. E pronto, a Sandra também já repetiu, vou-me repetir, peço desculpa, que estas coisas de. Isto é um mundo da formação, não é? E nós Sem gostamos de tudo, dúvida. tudo nos interessa e tudo faz Claro. parte. Então Aham. também comecei com esta formação do Biodynamic, de ver a que ponto os nossos músculos também têm algo a dizer, como é que nós somos Impressionante. afetados ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Portanto, tudo isso é super cativante e pode fazer a diferença nas nossas vidas. Então, por isso a minha paixão e pronto, e ter-me encontrado aqui na psicoterapia corporal. Ai, que giro, que bom. Vocês falam do Body Dynamic, é muito interessante porque eu cheguei a fazer o primeiro ano, o Uhum. Foundation Year, não é? E de Estamos facto fiquei. juntas. Fizemos juntas, exatamente, Sandra. E é fascinante com essa correlação entre os músculos e o desenvolvimento dos É. músculos e a leitura dos músculos, como é que corresponde também a um desafio emocional ou uma, enfim, um estado emocional ou do desenvolvimento até Uhum. da nossa, não é, infantil, é extraordinário. De facto, isto é um mundo, como vocês já mencionaram, incrível. É. Então, também falando um bocadinho do meu percurso, eu aos 20 anos fui para a Itália fugir desta malta que estava aqui, que me estava a azucrinar a cabeça. Então fugi para a Itália e descobri lá a psicossíntese como... é engraçado porque todas nós, pelo que eu percebi, começámos na área da psicoterapia primeiro como clientes, não é? Ou seja, como alguém que usufrui de algo que pá, isto faz tão bem, deixa-me lá explorar um bocadinho mais e conhecer um bocadinho mais. E, portanto, a psicossíntese não é uma psicoterapia corporal, embora na sua origem havia a possibilidade de quererem colocar bio-transpessoal, uma coisa assim, porque também inclui um pouco o corpo, mas é considerada uma psicoterapia transpessoal. Mas enfim, para mim foi o mundo e comecei a querer saber mais e conhecer mais, portanto, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, seminários, workshops, às tantas já não havia mais nada, tive que ir mesmo para o curso profissional, não é, de psicoterapia, mas sempre ainda nesta ótica de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E depois, quando regressei a Portugal, pensei, opá, mas eu não posso parar de me formar, de me conhecer mais, e foi aí que de facto embati com a biossíntese e comecei com a biossíntese. E depois estava a fazer, quando estava a escrever o meu segundo livro, que fala muito das várias abordagens de psicoterapia, que ainda não inclui a psicoterapia corporal, eu conheci a comunidade de Esalen, não sei se vocês conhecem, nos Estados Unidos, onde nasceu todo o humanismo e o existencialismo do Rogers, do Pearls, por aí fora. E eu pensei, pá, eu quero muito ir conhecer esta comunidade. E então arranjei um mês para estar lá, e enquanto estava nessa comunidade, o curso que eles estavam a oferecer na altura era o curso da psicoterapia Hakomi, Mindful Somatic Psychotherapy. Portanto, eu não fazia a mínima ideia o que é que ia, mas lá está um bocadinho, se calhar, como tu, Margarida. Mas ganhei esse primeiro contacto com esta abordagem que não existe em Portugal, por enquanto, mas quem sabe no futuro. Mas pronto, apaixonou-me de tal maneira que depois quis mesmo fazer o curso completo. E é uma abordagem, lá está, que se foca mais no mindfulness, não é? Mindful Somatic Psychotherapy, como é que nós podemos trabalhar o corpo através
de uma conexão profunda com o aqui e agora, com o que está a acontecer aqui e agora, não é? E pronto, e no entretanto também fui fazendo o Somatic Experiencing, como vocês, mais orientado para o trauma e outras pequenas pequenos acrescentos a esta nossa área. Olhem, e então falando se calhar um pouquinho da psicoterapia corporal, tentando encontrar aqui uma definição também que ajude os nossos ouvintes a perceber melhor o que é psicoterapia corporal, como é que é a intervenção da psicoterapia corporal, embora seja diferente consoante a abordagem, mas se calhar falando de um chapéu maior, não é? De como é que atua a psicoterapia corporal. Para mim há uma distinção muito grande, ou muito clara entre a psicoterapia corporal e as outras abordagens todas, que é nós não falamos sobre as emoções ou sobre aquilo que nos terá acontecido, mas nós sentimos e trabalhamos aquilo que sentimos durante a sessão terapêutica, não é? Podemos, obviamente, trazer informação da nossa mochila, não é? Do nosso passado, mas depois não estamos ali tanto a desconstruir mentalmente a história, mas focamos mais a nossa atenção no que é que está a acontecer na pessoa, portanto, não na história, mas na pessoa, no narrador, enquanto eventualmente até partilha determinada história, não é? Como é que vocês podem definir o que é a psicoterapia corporal? E não sei se concordam com esta minha definição, digamos, bastante superficial, mas que acaba já por fazer uma grande distinção, não é? Entre as outras psicoterapias e esta. Tu mencionas, Vai, Sandra. tu mencionas isso e é efetivamente um aspecto muito importante que tem como base, na minha opinião, o facto de, na nossa fisiologia, no nosso corpo, no nosso soma, existir uma memória. Então, essa memória Exato. faz parte deste processo terapêutico onde nós queremos efetivamente aceder a mais informação do que aquela que está consciente, cognitiva, interpretativa. No fundo, ter acesso a mais informação, ao sentir, ao movimento do corpo, acrescenta à história que a pessoa traz. Porque a história pode ser tendenciosa, não é? Claro, claro. Há uma interpretação, há um contexto que lhe dá uma forma, e para podermos acrescentar e poder descobrir os recursos, as capacidades, temos que aceder a mais informação. E essa informação está na memória celular, fisiológica. E para Sim, mim essa é uma característica muito importante, que é aceder a mais informação que não é apenas cognitiva. E isso exato. Sim, no fundo é como se a tal memória implícita, não é? É o nosso inconsciente, que é onde está, até pegando na imagem que Freud traz do iceberg, não é? Em que a sim, sim, ponta sim. do iceberg que nós vemos é a nossa consciência e é apenas um 10% de tudo aquilo que existe e que nos condiciona nas nossas escolhas de vida ou nas nossas crises, nos nossos desafios. Então, como é que nós podemos aceder um pouco mais a essa informação? E, portanto, o aceder a essa informação inconsciente, não é? Que o inconsciente não está num sítio do cérebro, está no nosso corpo. Está no Não é? nosso corpo. Está no E isso nosso já corpo. é cientificamente Exatamente, não é? identificado. Mas, Olha, e eu, Diz, Margarida. se me permitem, já agora, porque ao Sim, ouvir falar, vem-me aqui esta coisa das crianças, do mundo das claro, crianças, não é? claro. Que as crianças muitas vezes não conseguem explicar, não é, cognitivamente, usando a linguagem, o que é que estão a sentir, não é? E então, nós, quando trabalhamos com crianças, temos que estar muito atentos aos movimentos que eles fazem no corpo, à forma como eles estão até a falar, o tom da voz, não é? Sim. Aquelas crianças que são mais hiperativas ou que são um bocadinho mais apáticas, então lá está, tudo está no corpo. Então, estarmos atentos a isso, não é? E podermos trabalhar com esse material que está a emergir e que não é tão explícito como tu referias, Exato. é o que permite trazer o corpo para as sessões e é aí que nós fazemos o trabalho.
Sim, até porque me estou a recordar que pode ser que crianças ou até mesmo adultos, não é? Que, por exemplo, estão a falar de determinada situação dolorosa com um sorriso na boca, por exemplo, ou a rir. Então há aqui uma incoerência, não é? Uma incongruência entre aquilo que o corpo, neste caso através do rosto, está a manifestar e o conteúdo da própria história, não é? Então isto é uma coisa muito simples, mas pode ser logo um ponto de partida, não é? Para uma exploração mais profunda, que é como é Uhum. que é possível falar de uma coisa dolorosa, mas a rir, ou então com o tal rosto mais apático, mais neutro, não é? Então o nosso corpo, de facto, vai dando mensagens através do rosto ou através das tensões corporais que nós podemos manifestar e que nem estamos conscientes delas, não é? Sim. E, Rossana, às vezes é o contrário. Quantas vezes nos chegam clientes que dizem, está tudo a correr tão bem na minha vida, mas eu Exato. agora estou a ter estas sensações. E quando nós começamos a explorar estas sensações, não é, que se referem, vem o material, faz luz, a pessoa percebe o que é que realmente está a condicionar na vida, que ela está a ter isto. Ou como a Sandra referia, são memórias que estão a surgir porque há gatilhos presentes, Uhum, não é? uhum. Então essa é a Sim, magia exato. corporal. É, é mesmo a magia, é uma coisa muito mágica mesmo, que eu Uhum. às vezes até me atrevo mesmo a dizer que, enfim, mais uma vez não querendo ser esotérica, mas que acaba por ser espiritual no sentido de tão completo, não é? Uhum. Há aqui algo de tão completo. Porque para mim a psicoterapia corporal vai buscar conhecimento de várias áreas, não é? Até das abordagens anteriores, sei lá, desde a psicanálise de Freud, à cognitivo-comportamental, à humanista. Portanto, é como se fosse buscar, não é, todo o caldeirão que já existia antes e depois acrescenta aqui conhecimento das neurociências e de todos os estudos que têm vindo a ser feitos, de facto, desta ligação tão clara hoje em dia para nós entre o funcionamento cerebral e depois a expressão do corpo, não é? Uhum. Como é que o corpo, com os seus sintomas, e lá está, como é que também grande parte, ou a meu ver, até a parte da nossa sintomatologia física tem uma origem emocional, não é? Portanto, tem Sem uma dúvida. origem, não Uhum. é? E a epigenética, por exemplo, também já nos vem trazer isto, não é? Que nós podemos ter genes, sim, de doenças de família, mas não quer dizer que esses genes despertem, depende. Depende do Uhum. ambiente, depende dos padrões emocionais, depende de tudo. Portanto, é muito redutor dizer o meu pai tem visto, eu também tenho, não é? Uhum. Hoje em dia já se Sim. sabe que isso é muito redutor. Portanto, isto Uhum. é tudo um mundo, é mesmo tudo um mundo. Enfim, olha, O ser Sandra, humano o ser humano é um mundo, não é? ai, Não é completamente, complicado, é complexo. E é esta complexo. complexidade é interessante. E uma Mesmo. coisa que eu encontro, pelo menos entre nós, Hum. que eu não encontro em todas as profissões, é que dentro da psicoterapia, e falando especificamente da nossa área da psicoterapia corporal, eu só encontro pessoas apaixonadas por esta área. Porque, ou seja, não há como não ser apaixonado, enquanto que noutras áreas eu consigo ver quem está apaixonado e quem já, enfim, não é tão apaixonado, mas até pode ser um bom técnico naquela área. Mas a psicoterapia, não sei, entre nós vejo esta paixão, esta sede de saber mais e de conhecer mais e de aprofundar e de ficarmos fascinados com a magia, lá está, do ser Mas humano. ainda há bocadinho estavas a dizer que a neurociência faz parte deste processo todo de psicoterapia, da psicoterapia corporal, e a verdade é que vão surgindo sempre cada vez coisas novas, que vêm dar fundamento a esta ligação entre o cérebro, o corpo, e a neurociência. Portanto, há sempre coisas novas para Há aprender. sempre coisas novas, exatamente. É mesmo uma fonte de conhecimento que não se esgota, não é? Que está sempre em atualização. Então, podemos dizer que a psicoterapia corporal, também desmistificando aqui um conceito que às vezes me perguntam, que é a psicoterapia corporal não tem que passar por toque, não é uma questão de trabalharmos e mexermos no corpo da pessoa, não tem nada a ver com isso.
tem sim a ver com nós olharmos ou incluirmos o corpo como parte do processo, portanto, o corpo sendo o depósito de informação de toda esta memória implícita do inconsciente, e o corpo manifesta-se com sensações, com emoções, com imagens, com memórias que não Com estavam movimentos, conscientes, com movimentos, portanto, com impulsos. exatamente, portanto daí ter uma abrangência maior do que simplesmente as histórias narradas pelo nosso consciente e tentarmos Sim, desconstruir isso, não é? E sim. vejo também a psicoterapia corporal como uma, portanto, por um lado isso, o depósito, trabalhamos este depósito do nosso inconsciente, mas também damos ao corpo, ou podemos dar a este corpo novas experiências, não é? Novas experiências que vêm trazer alterações, mudanças, não é? Depois, porque o que nós queremos, no fundo, é trazer uma mudança, uma maior expansão para a vida lá fora, não é? Portanto, esta interação com o terapeuta que pode passar também por sairmos da cadeira, não é? Para nos podermos sentir, experimentar e ter novos inputs que provoquem mudanças de crenças ou mudanças no nosso sistema interno para trazer mais fluidez, não é? E é aqui que as várias abordagens vêm trazer diferentes formas de intervenção, digamos, não é? Então, não sei, Sandra, se gostavas de falar um bocadinho que abordagens é que existem em Portugal, dentro daquilo que tu também conheces, não é? Porque nós não fizemos cursos nas escolas todas, portanto, Ainda, por enquanto, por ainda, enquanto. exato, por enquanto, haja tempo, Não. não é? Para podermos fazer, mas pronto, daquilo que tu conheces e do que tu sabes, o que é que existe em Portugal enquanto escolas de psicoterapia corporal? Então, nós temos a psicoterapia somática integrativa, não é? Uhum, É uma escola que também faz parte da APPC, ok. né? Faz parte. Uhum, Temos a psicoterapia somática em biossíntese, uhum. que também dá formação. Uhum, sim, A Biodynamic, através uhum, da escola somática, que também sim, é uma psicoterapia de origem dinamarquesa, né? uhum. Está cá em Portugal também. Temos o Instituto Português de Psicoterapia Corporal, que é em Leiria, penso eu, não é? Acho que é em Coimbra. Coimbra, ok. Temos a psicoterapia corporal em bioenergética Uhum, uhum, e o Centro Reichiano, uhum, uhum. com base em Vilmar Reis, Exato. também psicoterapia corporal e Uhum, uhum. várias áreas. Sim. Portanto, aqui, consoante a abordagem, lá está. E para quem tem interesse, olhem, é uma questão de irem explorando, diz E Sandra. há também a biodinâmica. Ah, ok, a biodinâmica. Então, ainda Biodinâmica. bem que ainda incluíste até. Mas não tenho a certeza se existe escola em Portugal. Ok. Sim, porque depois também há isso, não é? Ou seja, podem haver centros de divulgação ou São no fundo, terapeutas que exato, terapeuta como uma comunidade de terapeutas, não é? Mas que pode não haver formação em Portugal nessas abordagens. Mas existem outras também e que, enfim, agora é uma questão de ver. Hoje em dia, e eu acho que a pandemia também nos trouxe, ou veio acelerar ainda mais esse processo, que há imensos cursos, formações a acontecer online. Portanto, hoje em dia também podemos ter acesso a formações dentro da área da psicoterapia corporal com escolas que não existem em Portugal, embora, pronto, o presencial eu acho que é sempre outra coisa, não é? A todos os níveis. temos só que ter alguma atenção e perceber a credibilidade Exato, desses e das horas de formação que a Associação Europeia de Psicoterapia regulamenta para poder realmente ser um curso que dê suporte ao trabalho do exatamente. psicólogo. Exatamente. E depois, com esta questão que falámos um bocadinho no episódio anterior, não é? Que é, ou seja, há cursos que podem ser internacionalmente reconhecidos, mas depois é preciso ver a nível nacional, como é que se enquadra esse curso, não é? Enfim, estamos em work in progress nestas áreas da psicoterapia e do reconhecimento legal desta profissão. Ok, então agora se calhar falando e indo especificamente aqui à Margarida, que tem esta valência mais específica das crianças e dos adolescentes,
eu fico muito curiosa sobre como é que é fazer psicoterapia corporal com jovens adolescentes, se tu notas ou seja, se faz sentido usar esta abordagem com crianças adolescentes, o que é que tu tens visto acontecer na tua prática terapêutica através desta abordagem? Não sei, fala-nos um bocadinho sobre isso. Olha, com crianças, claro que funciona, não posso dizer o contrário, não Aham, é? E eu vou um bocadinho atrás até, se calhar, à minha infância, em que eu fui, se calhar, uma das privilegiadas, que eu pude brincar na rua, subir às árvores, andar de pois é. bicicleta, cair, levantar-me, não é? Gritar, não é? E hoje em dia, isso, e se calhar falando um bocadinho, sobretudo aqui nas grandes cidades, as crianças cada vez ficam mais em casa, não é? Uhum. E também os próprios pais não têm tanta disponibilidade, porque a vida cotidiana, e nós sabemos, não é? Não vamos estar aqui a falar de questões políticas, não é? Claro, Económicas, claro. mas nós sabemos o que é a realidade. E às vezes é difícil a criança também extravasar um pouco Uhum, daquela carga, daquela energia que tem dentro, não é? uhum, E os pais, muitas vezes, as crianças chegam a casa e nem têm essa possibilidade de lhes dar esse espaço, nem o tempo, porque as vidas estão uhum. muito preenchidas. Portanto, trabalhar com crianças, eu posso dizer que realmente em consultório brinco muito. Acredito. Portanto, é um Que trabalho bom. que dá-me bastante prazer, Ai, que eu que também bom. brinco, Que também brinco. bom, que bom. E no fundo é aqui ajudar também que a criança consiga perceber o que é que está a acontecer dentro dela, não Pois, é? Porque a fórmula da vida é esta: é tensão, carga, descarga e relaxamento, não exato. é? E quando Uhum, nós fazemos isto num processo natural, não é? Sem ficarmos bloqueados numa destas, eu vou dizer fases, mas não é bem fases, mas sim. destes estádios, não é? Hum, somos muito mais felizes, muito mais equilibrados, Uhum, não uhum. é? Portanto, quando eu posso dar aqui um exemplo, se calhar estava a pensar, uma criança, por exemplo, que seja mais hiperativa ou mais ativa, vá, não vamos estar aqui a Uhum. catalogar. Sim. Isto significa, por exemplo, se calhar a criança tem alguma dificuldade em ficar, ela está sempre numa de prontidão para a ação, Uhum, ela não fica uhum. naquele momento ainda de se conter para ir para a ação, é que tem logo muito impulso, muito impulso. Ou seja, isto manifesta e revela que ela tem dificuldade em ficar com as suas sensações, Sensações, não pois. é? Então, promover brincadeiras em que peça à criança, e às vezes é difícil, diz, para um bocadinho, espera, aguenta, Uhum, vamos uhum. andar mais devagar, por exemplo, fazer jogos com animais, como representamos animais. Portanto, tudo isto, qual é o objetivo? É que a criança comece a sentir quais são as diferentes coisas que lhe acontecem dentro. Uhum, Sem uhum. grandes explosões, sem É tão regulação, engraçado, é é tão engraçado. autorregulação. É tão engraçado estares a falar nisso, Margarida, porque tu estás a falar de crianças e eu estou-me a rever com adultos a fazer a Uhum, mesma coisa, não é? No fundo, que é como é que é para ti estar com isso? Como é que é para ti sim. esperar um bocadinho? Como é que é Uhum. para ti dares agora movimento a esse impulso, em vez de também conteres ou reprimires, não é? Então, no fundo, estamos a falar, como a Sandra há pouco dizia, da fisiologia humana, não é? Que acaba por Uhum. ser numa criança, num adulto, eh, igual. Acontece em todo o lado, Uhum, não é? uhum. Isto é tudo um pulsar, não é? De Exato, vida. E exato, acontece. exato. E estavas-me a falar também, já agora, só dando aqui um Sim, bocadinho sim. de mais um aporte, que é relativamente aos adolescentes, não é? Hoje em dia nós também verificamos que há aqui coisas complexas a acontecer, não é? Mesmo. Os adolescentes muito mais fechados, muito mais nos jogos de computador, e às vezes nós podemos pensar que não está a acontecer nada dentro, internamente deles, mas acontece muita coisa, mesmo estando Pois. parados, não é? Porque não estou propriamente a movimentar motormente, né? Os Uhum, nossos membros, mas há coisas a acontecer dentro. uhum, E isso também traz muita informação. E por uhum. isso é que aparecem jovens com algumas questões de ansiedade, não se conseguirem regular, não é que eles dizem controlar, eu digo, não é controlar, Exato. é vamos regular, vamos entender o que é que está a acontecer sem medo, não é? Olhar para as coisas como elas são. E, Uhum, portanto, é um trabalho um bocadinho diferente,
crianças propriamente ditas, não é? Uma faixa mais jovem e adolescentes, porque adolescentes até trazem um bocadinho mais, às vezes, de resistência, não é? Pois, Quando lhes pois. pedimos para se movimentarem, não é? Vou movimentar, mas eu estou aqui tão bem na cadeira, o que é que eu vou Exato. fazer movimentando, Meu não é? Deus. E então mas é importante, quando eles percebem, faz muita coisa acontecer, sem dúvida. Olha, eu admiro imenso, Margarida, deixa-me dizer-te, falavas agora dos adolescentes que não lhes apetece sair da cadeira, admiro imenso a tua capacidade de trabalhares com crianças e adolescentes e trazeres até esse gosto, não é? Gostares de brincar e conseguires estar com eles. Porque concordo contigo, então a fase de adolescente hoje em dia é muito complexa, é difícil, pelo menos é o que me parece de clientes adultos que vou seguindo e que me falam dos adolescentes, não é? E aqui há uma dificuldade acrescida, parece-me, que é tu estares a fazer um determinado trabalho com uma criança ou um adolescente que depois lá fora tem pais ou professores que fazem um movimento talvez até oposto àquilo que tu tentas fazer. Então há aqui um mundo mais complexo também, não é? Sim, mas eu não sei, se calhar também sou sortuda aqui. Eu tenho pais verdadeiramente empenhados, Ai, que sabes, bom! em contribuir para que as coisas também aconteçam Que e, portanto, nós mantemos maravilha! um diálogo também aberto, Boa, ok, porque, obviamente, não é numa sessão que tu vais claro. resolver, mas talvez contribua e dê um olhar e dê algum conforto, algum suporte, porque os pais também às vezes precisam disso, não é? Uhum, Perceber uhum, como lidar com determinadas situações. uhum, Quem uhum. está de fora, às vezes parece que é mais simples, não é? Ou mais fácil. Então, eu acho que este trabalho não é um trabalho só do psicoterapeuta, é um trabalho Ok, do psicoterapeuta e também dos pais. E, em é, determinados casos, também das escolas, não é? sim. E eu sinto isso, eu sinto que os pais verdadeiramente estão lá para os filhos. Eu acho que isso é Que importante também bom! dizer. Ai, que bom! Estou-me a arrepiar Não, toda, que eu maravilha acho que isso ter eu acho essa. que isso é importante. Sem Não é? dúvida, sem Sim. dúvida. Vamos Que todos bom, ter essa aprendizagem. sem E se nós dúvida. nos lembrarmos, quando nós todos éramos crianças, dizíamos, ai, eu era tão feliz quando era criança. Porque nós brincávamos. E o Pois adulto é, às vezes esquece de brincar. sem dúvida. Sim, sim. Olha, eu tenho os joelhos todos fanicados das vezes que caí de bicicleta e que chegava à casa, avó, a avózinha, tudo cheia de sangue, e lá vinha ela cuidar da minha ferida, era tão bom. Mas depois já queria ir de bicicleta outra vez, não é? Andar de bicicleta. Pois era fashion, ter assim o penso do joelho, tipo, Sim, não é? Esfolei-me toda, sou forte. sim, sim. Sim, é outras infâncias, outras Olha, infâncias. e eu faço um convite também, muitas vezes, aos pais e aos miúdos. Eu incentivo muito a que eles pratiquem desporto. Pois, Porque o desporto também traz muito este contacto com o corpo, sim. entendes? Uhum. E eu também sinto que, então nos adolescentes, eu costumo dizer, quanto mais cedo se meterem num desporto, até por outras características Razões? e Sim, sim. competências que se vão Sim, desenvolvendo, sim, sim, não sim. é? Em grupo, O em grupo, interajuda, etc. Mas é limites, mais sim, para sim. trazer, exatamente, mas é muito para trazer já esta percepção também de corpo. Sim, sim. E às vezes Super importante. é. Super importante. E trazendo aqui a questão do corpo especificamente, Sandra, tu tens feito assim algumas especializações também mais focadas no trauma, não é? Ainda há pouco falavas sobre isso. Um, Porque é que, a teu ver, a psicoterapia corporal acaba por dar bons resultados no caso de haver trauma, quer seja trauma de desenvolvimento, quer seja trauma de choque? Enfim, eu acho que trauma de desenvolvimento, na verdade, todos temos, mas. É aquilo que se trabalha na psicoterapia, que é o trauma de desenvolvimento, Exato, que é feito exato. de uma forma continuada e Uhum, não propriamente num evento. uhum, O Peter Levine, quem desenvolveu a psicoterapia somática, uhum, somatic experiencing, que é uma uhum, técnica, não é propriamente exato. psicoterapia, mas é uma Uhum, técnica que trabalha a fisiologia, porque ele diz, e com razão, o trauma não está no evento, está uhum, na fisiologia, não é? uhum, Nós acabamos por trazer connosco a situação traumática.
ficamos com um registro da tensão que pudemos ou não pudemos libertar naquela altura do evento, e ela acaba por nos acompanhar ao longo da nossa vida, se não for resolvida ou se não for trabalhada. E o poder, e isso acaba por trazer limitações, não é? As situações traumáticas que nós estamos habituados, sei lá, se tive um acidente de automóvel e depois não consigo entrar num carro. Exato. Não está nada a acontecer naquela altura, mas a verdade é que a memória que eu tenho na minha fisiologia, no meu sistema nervoso, é de que é uma situação perigosa e o meu corpo resiste. Aumenta o movimento cardíaco, gera suores, gera ansiedade, acaba por trazer uma limitação e essa limitação está inscrita em toda a fisiologia. Trabalhar diretamente com a fisiologia é a facilidade que temos em poder resolver, libertar toda essa tensão que se vai manifestando em momentos em que não há necessidade. Não é? Ou seja, porque uma coisa é a memória explícita, não é? Ou seja, eu posso ter memória de ter tido este acidente de automóvel, não é? Outra coisa é depois a tal memória implícita que vai condicionar o funcionamento de todo o meu sistema. Portanto, eu posso desenvolver medos, por exemplo, de voltar a conduzir ou de voltar a entrar num automóvel, pelos bloqueios internos que se criaram ou pelas associações que se criaram entre entrar num automóvel e ter um acidente. Portanto, eu posso manter a memória do evento, mas não ter já nenhum tipo de resíduo interno de bloqueio. O bloqueio gera-se por haver resíduo que não foi libertado. Exatamente. Eu precisei de me defender e não tive hipóteses de me defender. E o meu corpo não teve essa possibilidade temporal, física, espacial para se defender. Então ficou com uma tensão residual. E essa tensão é que se vai manifestando. E num trabalho específico destes, é possível libertar essa tensão e harmonizar a fisiologia de forma que não seja uma limitação na vida. Não é? Sim, isso até se vê bem, há vídeos no YouTube, não é? Em que se vê, por exemplo, animais selvagens, como é que eles passando por eventos traumáticos, lá está, sei lá, de estarem a tentar que alguém os tente caçar, ou outros animais, ou enfim, o que acontece, como é que a fisiologia daquele animal responde, não é? Portanto, vive a fuga, depois vive a tensão, depois vive a descarga, até, voltar à sua normalidade, digamos assim, não é? E nós humanos é mais difícil. Os animais não têm resíduo traumático, porque efetivamente eles têm a possibilidade de libertar esse resíduo traumático. Nós não temos, por muitos motivos. Temos um córtex. Exato, o motivo é o córtex. O córtex vai lixar isto tudo. É isso, é mesmo isso. Mas através de uma determinada técnica é possível fazer essa libertação em sede de trabalho terapêutico. Olha, só queria trazer de facto isto aqui, porque é uma das especificidades, não é, da psicoterapia corporal, visto que trabalha diretamente a fisiologia do corpo e aquilo que está a acontecer no corpo, e estando o trauma no corpo, lá está, não é só uma questão mental de pensamento, é uma questão muito mais complexa do que isso. Como é que nós podemos intervir, portanto, e repito, porque eu pessoalmente estou mais virada para o trauma de desenvolvimento, que acaba por ser a mesma coisa. O trauma de desenvolvimento também está instalado na nossa fisiologia, não é? E o que vem ter condicionantes nas nossas relações connosco próprio, com os outros, com o mundo, a forma como nós vemos o mundo, como o vivenciamos, o experienciamos, não é? E, portanto, vendendo aqui o nosso peixe, como é que a psicoterapia corporal vem atuar? Ok.
Olha, foi um prazer conversar convosco, como sempre, Sandra e Margarida. Obrigada por estarem aqui, obrigada por contribuírem para a promoção, a divulgação da psicoterapia corporal, não só fazendo parte da APPC, mas também e sobretudo até no trabalho que vocês fazem com tanto amor e carinho, porque isso transparece pela forma como vocês falam, é muito bonito de Eu assistir. também. Todas nós, as três. E pronto, e quem sabe um dia faremos um episódio só sobre trauma, ou enfim, tantas coisas que há para falar sobre dentro da área da psicoterapia corporal e da psicoterapia em geral. Então, sensibilizar aqui os nossos ouvintes, se quiserem tornar-se sócios da associação ou se nos quiserem seguir nas várias redes sociais, temos várias iniciativas a estarem a ser lançadas, que estão a ser lançadas neste momento. É uma questão de nos seguirem e pronto, e espero que gostem desta específica do podcast. Diz lá, Margarida, queres dizer mais qualquer Ó, Sara, coisinha? só mais uma coisa, porque estava Diz, aqui a o que pensar tu no que quiseres. o que tu acabaste de dizer, que nós parece que estamos bem dispostas e gostamos e temos paixão por isto da psicoterapia corporal. E eu vem-me aqui à memória uma ideia que eu acho que isto se sente em nós e se calhar em todos os nossos colegas também, não é? Não estou só aqui a particularizar entre nós as Claro, três, porque de facto a psicoterapia corporal e o trabalho que nós fazemos e desenvolvemos e ajudamos os outros, estamos a ajudar a recuperar aqui um prazer e a alegria de viver. sim, sem dúvida, Margarida. Eu Ainda acho bem que que isto é traz isto, importante sem ficar dúvida. como nota final. Sem dúvida. Portanto, resgatar o prazer e a alegria de viver. E esta é Exato. uma das grandes missões da psicoterapia corporal. Obrigada, Margarida. Então, obrigada às duas. Beijinhos e Obrigada até ao próximo também. episódio. Beijinhos, Beijinhos. obrigada.